Fala galera, e eu sou o Banzai, estamos de volta para mais um vídeo daquele que a gente faz a nossa review do episódio, no caso 5 de Star Trek Discovery. Oh yeah, então vamos lá para a sinopse, logo de cara. O título do episódio na verdade é Escolha Sua Dor. Então vamos para a sinopse. Lorca é capturado pelos Klingons e tem que dividir a cela com um improvável colega. A Discovery é designada para resgatá-lo, a despeito das dúvidas de Michael. Então vamos lá. Esse episódio se passou um tempinho depois do episódio 4, que teve lá toda que a Discovery entrou em dobra com o motor de esporos e tudo mais, e salvou aquela colônia que estava lá, e também teve mais duas ações contra Klingons que usaram o motor de esporos e tudo mais. E beleza, nisso a Michael já começou a ter pesadelos com o fato de estar fazendo mal ao Tartígrafo, todo o desgaste que o Tartígrafo está tendo. Então ela começa a ficar totalmente desconfortável com isso e tenta convencer o pessoal a não usar mais o Tartígrafo e tentar usar de outro jeito, certo? Nisso, o Capitão Lorca estava numa base estelar falando com o almirante sobre o Tartígrafo em si e tudo mais. E ela falou, a almirante que estava lá falou para que todo mundo já estava em alerta com os tartígrafos para capturar os tartígrafos para usar. E ela já queria fazer em produção o novo sistema de propulsão, cara. Então, cara, eles já estavam super dane-se os tartígrafos, sabe? Enfim, nisso o capitão estava voltando já para Discovery, ele apareceu uma nave Klingon e capturou o capitão. Beleza, lá do capitão acorda tudo lá já na prisão da nave Klingon. E com algumas pessoas juntos, um cara lá que foi meio traidor e tudo mais. Eu não vou dar tanto spoiler, nesse vídeo eu vou falar mais do que eu achei, tá? E beleza, ele achou lá tudo mais, aí falaram com a Capitã Klingon, tinha um outro soldado da Federação que foi capturado na guerra dos primeiros episódios, a guerra das estrelas binárias, que tava tendo um casozinho, assim, digamos assim, um caso meio bizarro com o Klingon, se é que você me entende, sabe? Aquele que você... Então, ele tava tendo um negocinho assim, por isso que ele não foi tão torturado ainda, entendeu? Ele tava tendo uns negocinhos. E aí tem até spoilers, tem coisa que eles falam, que o Capitão Lorca fala pra Capitã, que é tipo, por que você tá fazendo coisas com o cara com o humano, velho? Se, os humanos nem têm órgãos suficientes pra você, Enfim, beleza. Aí, claro, o Capitão Lorca foi torturado um pouquinho lá, usando sua parte do olho, que ele tem baixa sensibilidade à luz, então ele foi torturado um pouquinho ali, outro ali. E ficamos sabendo um pouquinho do passado do Capitão Lorca, antes da Discovery. Sim, eu achei isso interessante e vale a pena tocar aqui nesse vídeo. Que ele fez parte de uma outra nave, e que essa nave, um mês antes da Guerra das Estrelas Binárias, ele era capitão já, tudo mais, beleza. Só que a nave tinha sido atacada por Klingons e já tinha desistido tudo mais. Só que nisso, para não entregar a nave, o capitão explodiu a própria nave, sendo que ele foi o único que se salvou. Eu não entendi muito bem por que ele se salvou. Se ele é o capitão, ele tem que morrer com a nave, certo? Mas o efeito do olho dele, da sensibilidade, vem daí. Então a gente descobriu um pouco mais sobre o passado do Lorca. Isso eu achei muito legal. Enfim, nisso, lá na Discovery, o Saru virou o capitão interino, certo? E virou extremamente babaca, porque não sei porquê, ele fica bem pé atrás com a Michael ali. E a Michael já estava tentando convencer para não usar o tartígrafo mais, para não usar mais, para não dar o salto com esse motor, porque vai dar ruim por tartígrafo e tudo mais. Só que o Sauron insistiu e beleza, aí eles saltaram em território Klingon, onde já estava mais ou menos, onde já sabia mais ou menos o lugar onde o capitão estava. E isso aí, o tartígrafo entrou no modo de... Eles saltaram, né? E o tartígrafo ficou meio mal e entrou no modo de congelamento. Onde ele seca, né? Ele perde toda a sua água, ele fica com 1% de água no corpo e ele seca. E ele fica em estado de hibernação, sabe? Aí a Michael já começa a se suspeitar e tudo mais. O tartígrafo ele não tá feliz, então ele fez isso, entendeu? Então você tá usando o tartígrafo errado e tudo mais. Tem todo um negocinho com a Michael e tudo mais. A Michael sempre tá certa, velho. Não sei porquê. E feito isso, eles começam a analisar a Michael junto com o engenheiro-chefe e a amiguinha da Michael lá, que eu esqueci o nome dela, que ela não é tão importante. Enfim, começam a analisar
como que o tartígrafo faz aquilo lá, tudo mais, começam a ver que tem relação com o DNA e tudo mais, que ele, tipo, o tartígrafo tá lá com o seu DNA, ele vê um outro esporo no outro lado do universo, ele pega um pouco pedaço do DNA daquele negócio e vai lá e ela tá transportada. É um bagulho muito louco. Vocês têm que ver essa parte, é da hora. Eu não entendi muito bem, mas que é parte de biologia, entendeu? E eu não entendi direito, mas enfim. E também ela mostrou o tartígrafo pro médico-chefe da Discovery, que fez seus testes e tudo mais. E chegou à conclusão que realmente estava fazendo mal ao tartígrafo. E que o tartígrafo, sem ser consciente, pelas regras da federação, isso seria um tipo de tortura e você estaria sujeito à corte marcial. E aí Saru ficou com o pé atrás, mas resolveu assumir a culpa. Não que ele seja julgado ou que será julgado ou coisas do tipo, mas ele resolveu enfrentar essa culpa, certo? Para salvar o capitão. Então eles acabaram usando o tartígrafo e deu isso. E terminaram de usar o tartígrafo, chegaram no espaço dos Klingons. Chegando lá, o tartígrafo entrou naquele modo de hibernação. E beleza. E nisso, o Capitão Lorca já tinha fugido da outra nave, cara. Ele tinha dado um jeito de fugir, tudo mais. Ele, com o carinha que tava tendo outro caso com a Klingon também, né? Que deu um tiro na cabeça. Eu acho que ela vai voltar, tá? Essa capitã que capturou o Lorca, ela vai voltar em futuro episódio, tenho quase certeza. E um outro cara que tava condenado com o capitão na prisão da nave Klingon, eram uns 3 caras, certo? Um era um babaca que tava lá, que tipo, tava meio que passando informação pros Klingons, fazendo um acordinho, que eu nem vou entrar muito em detalhe, mas eu acho que ele volta no futuro episódio. O capitão e o outro cara que tava fazendo coisinha com a capitã Klingon. Então, esses dois, o capitão e o cara que tava fazendo coisinha com a capitã, fugiram em uma nave Klingon, uma nave menor Klingon, que é aquela nave de transporte Klingon que ainda assim usa pra guerra e tudo mais, só cabem 2 Klingons. Então, eles fugiram com essa e por estar navegando, vamos dizer assim, navegando em uma formação estranha, sendo que estava sendo perseguido por outras naves, pequenas, claro, o Saru percebeu que era o capitão, entrou em contato e teletransportou, beleza. Só que aí que tá, cara. Chegou, ele transportou pra nave e tudo mais, o Lorca, tudo bem. E, e aí o Capitão Lorca deu a ordem pra usar o motor de esporos de novo. E aí, um pouco antes disso, um pouco antes de resgatar o capitão, o Saru teve uma conversa com o médico-chefe e o engenheiro-chefe. Nisso, o médico-chefe falou que ele não vai participar disso porque é um ser consciente, o tartígrafo. Então isso vai contra as regras da federação. Só que aí o Saru assumiu a culpa e o engenheiro-chefe falou que vai fazer de boa. Beleza, aí chegou nessa hora que o capitão deu a ordem, eles ativaram realmente o motor de esporos, eles foram para outro lugar, deu tudo certo. Aí o engenheiro estava não respondia a comunicação, aí eles foram lá ver e descobriram que o engenheiro tinha usado o motor de esporos no lugar do tartígrafo. Que eles também explicam um pouco antes que, tipo, você precisa do DNA, mas você ainda assim precisa de um sistema nervoso que seria desenvolvido, né? Um sistema nervoso desenvolvido e que o dos humanos seria parecido, mas não igual, mas parecido, que é perigoso e tudo mais, e ele acabou usando, tipo, sem a ordem de ninguém, por espontânea própria, e ele tava lá no chão, caído lá, com batimentos baixos e tudo mais, e aí o Saru foi ver, e ele tava vivo, então, beleza. E nisso a gente também descobre que, lá já, tipo, o episódio foi bem curto, tá? E nisso o engenheiro-chefe e o médico-chefe, eles são a gente descobriu que eles ficam no mesmo quarto, certo? E tipo, tem uma conversa meio estranha ali, meio tipo, digamos, né? Entendeu? Se você não entendeu, eu não vou explicar não. Mas eles têm uma conversa meio bem íntima, assim, digamos assim. Enfim, e eles falam que não ia conseguir e tal, me preocupo com você. E aí a gente meio que consegue descobrir porque que eles têm tanta desavença, sendo que, tipo, eles são um casal, assim, entendeu? Basicamente. Eles não falaram explicitamente, mas meio que você entende pelas entrelinhas, entendeu? Então eu não sei, eu espero estar errado, é só uma conjectura minha, mas é.
E a Michael, que ela tinha sido confinada por Saru nos seus aposentos, porque ela tinha quase passado por cima da ordem de não usar o tartígrado, que também não foi tão importante assim. É, eles têm uma conversa, a Michael com o Saru, uma conversa sincera, que ela pede até permissão pra ele e tudo mais. E, e eles conversam lá, e o Saru fala o real motivo dele ter, entre aspas, medo. Ele fala que não é medo, mas é quase um medo, porque ele tem as suas glândulas que apontam perigo e tudo mais, enfim. E nisso eles conversam e a Michael acaba dando o telescópio que era da capitão da Shinso, acaba dando para o Saru, porque o Saru ele falou que sentia inveja, o cara, e ela acabou dando o negocinho. E basicamente o episódio foi isso, cara. Então, vamos lá, o que eu realmente achei desse episódio. Eu achei um episódio bem curto, um episódio relativamente curto, vai. Ele tinha 40 e poucos minutos. Sem dúvida, ele é o mais curto de todos até agora. Mas em história, assim, foi bem leve, então foi rapidinho que se passou. Eu gostei bastante desse episódio, eu gostei bastante mesmo de, tipo, ter o passado do Capitão Lorca, ter um pouquinho mais digamos, tecnologia, assim, com o Tartígrado e tudo mais. Ah, eu esqueci de falar uma coisa. O Saru pediu para que a Michael revivesse o Tartígrado, certo? Ele não vai ficar lá coisado. Aí o único jeito de reviver o Tartígrado foi colocando os spoilers perto dele, que já tinha feito isso no outro, ele ficava feliz e tudo mais, e soltar o tartígrafo pro espaço. Ou seja, soltaram o tartígrafo, ou seja, acabou o motor. Certo? Não tem um negocinho assim e tal. Então, tipo, tem que achar outro jeito e isso vai ficar pro próximo episódio, porque não deu outra explicação. E beleza. Agora voltando pro que eu achei. É muito legal. Toda a parte de tecnologia e tudo mais, isso tem que sempre ter no Star Trek, sabe? A parte do engenheiro-chefe com o médico-chefe ser meio, né? Tudo bem, legal isso aí, tipo, explica por que eles têm desavenças e não tanto. É quase como a relação do McCoy com o Kirk, assim, fazendo uma analogia bem distante. E foi basicamente isso o episódio, né? O Saru se mostrou um pouco mais sensível às coisas, ou não tão preparado para um comando, também se mostrou isso. O Lorca se mostrou que mostrou meio que o caráter dele, do tipo, ele não vai, ele faz o necessário para garantir a sobrevivência da frota, mas também ele não vai abandonar a sua tripulação, que foi o que mostrou. E o que deu a entender pro outro lado, mas que depois voltou, foi uma saladinha ali, né? Enfim. E bom, galera, foi isso que eu achei desse episódio. O que vocês acham? Comentem, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, até o episódio 6. Então, valeu, falou!